A alfabetização é o início de uma grande aventura. Cada letra é um degrau sólido para a construção de novos mundos. Aqui, a curiosidade transforma o simples papel em um vasto território de descobertas, onde cada traço ganha vida e textura. Juntos, trilhamos o caminho onde as palavras iluminam o futuro. Caminhos da alfabetização. A jornada do conhecimento começa agora. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um podcast da série bastante convidativa Caminhos da Alfabetização. No primeiro encontro, nós falamos sobre as hipóteses de escrita. No segundo encontro, nós falamos sobre intervenção e mediação do professor. E agora nós queremos te convidar para um encontro assim marcado por práticas, socializando boas práticas na alfabetização. Nós já queremos, então, agradecer ao nosso prefeito Zezé Gomes, à nossa secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, a professora Simone Locatelli, também o nosso secretário adjunto, Renato Mucilo, aos nossos diretores de departamento, em especial, e um agradecimento, um abraço ao Donizete, que ele é diretor de departamento de formação continuada e pedagogia. Também aos nossos supervisores educacionais, toda a nossa equipe que fica trabalhando ali no centro de formação dos profissionais Paulo Freire, em especial aos nossos companheiros da coordenação pedagógica e aos professores de referência ali. E toda a equipe escolar. Nós temos na comunidade escolar e na equipe escolar diretores, assistentes, coordenadores, professores, educadores, equipe de apoio, todo o pessoal aí que ajuda a fazer a escola funcionar, tá bom? E para esse encontro, para esse terceiro encontro dessa série, estão aqui comigo pessoas assim veteranas de carreira, muita experiência, solidez. Vocês já viram aí pelo primeiro e segundo encontro. Elas têm mais de 2 décadas de trabalho em Hortolândia. Então, são aposentadas no primeiro concurso de Hortolândia, passaram pelo magistério, passaram pela pedagogia, são especialistas e são professoras de referência hoje do ensino fundamental no centro de formação ali do Paulo Freire, tá bom? Então, também elas já passaram por área de coordenação, assistente de direção, também pela gestão escolar. E elas estão aqui hoje para falar desse assunto. E nada melhor do que a gente falar de práticas. Falamos bastante de teoria nesses 2 encontros e agora socializar práticas com vocês, que é o que faz sentido bastante hoje na sala de aula e na demanda, nesse caminho para alfabetizar nossas crianças e nossos estudantes. Para começo de conversa, nós vamos pedir para elas falarem um oi, um olá. Está aqui ao meu lado a professora Elisandra. Olá, espero que este terceiro episódio traga boas reflexões para o trabalho pedagógico. Professora Delvani. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio, né? Boas situações de aprendizagem. Espero que acrescente bastante aí no trabalho de vocês. Professora Cristiane. Olá, professor. Olá, professora. É com muita alegria que estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Nós vamos fazer uso de um recurso que são os slides de apresentação. Eles estão recheados de conteúdo, de teoria, de explicações, e eles vão aí ser socializados para você, tá bom? Então aí, ó, primeiro slide do título Boas Práticas. Vamos para o segundo aqui, para a nossa conversa, que é falar da criança como uma pessoa que vasculha, que pesquisa, que faz hipóteses, que levanta questões relacionadas ao idioma, à decodificação, ao entendimento, à consciência fonológica, à formação da palavra, né, à transliteração e algumas questões aí em torno dos processos. Então, está aberta a fala. A gente vem neste encontro trazer uma socialização mesmo, né? Nada que inventamos, é uma prática já usada de rede, é uma prática construída nos saberes dos professores dessa rede, de outras redes, que também, professores que passam por aqui, vão embora e deixam sua marca, né? Então, nós trazemos aqui essas situações de aprendizagem e acreditamos que, como estamos desde o primeiro episódio falando, é nesta troca, neste coletivo, né, que a gente vai podendo se ajudar e crescendo junto. Todas as situações de aprendizagem, ela trabalha nessa proposta de formular hipóteses, de testar a ideia das crianças, de enfrentar os desafios. Então, toda atividade pensada, toda atividade planejada, ela traz consigo essas 3 condições essenciais: de formular hipóteses, de testar ideias, de enfrentar desafios. Então, vocês vão perceber, ao longo da nossa fala, que essas situações de boas práticas que a gente traz, ela está bem embasada nessa tentativa, né, de construir essas hipóteses, de trazer perguntas, de fazer perguntas. Acho que uma boa prática inicial para um professor alfabetizador, principalmente no primeiro ano, é uma rotina colocada na lousa do que vai acontecer. Alcança toda a turma, eu vejo isso passando pelas escolas. Os nossos alunos que são público da educação especial precisam dessa antecipação, e as crianças também, elas vão já tomando contato, e você vai fazer isso durante todo o tempo, apresentando qual é a rotina do dia. Ali já começa um primeiro contato de boas práticas. Outras boas práticas que eu tenho visto nas escolas é uma lista de todos os nomes dos alunos. E aí também é exposta um calendário com o nome dos meses. Então, todo esse trabalho visual, estou falando assim do repertório que já está posto hoje na sala de aula.
o alfabeto exposto, os grupos consonantais expostos, uma série de elementos visuais, eu vejo que também faz parte desse cenário que a professora deixa ali para as crianças estarem tomando contato diariamente quando a Cris fala de conflito, de testar as ideias. Então, acho que é esse momento também ofertar já visualmente o contato, ter coisas bem acessíveis para elas mexerem, né? Então, alfabeto móvel, tá ali umas caixinhas, algumas coisas, livros, como vocês falaram da prateleira, das caixinhas de leitura, ter sempre esse espaço ali, esse lugar, né? Na sala. Você resgatou um pouquinho do episódio anterior, né? Para quem não assistiu, não perca. Você ainda tem a chance de assistir, porque a rotina, ela está inserida dentro de um planejamento, né? O professor que não tem um planejamento, ele não consegue passar para sua criança qual é a rotina do dia. E então, a rotina ela faz parte desse planejamento. E para que essas boas situações de aprendizagem aconteçam, ela precisa dessa rotina estabelecida, né? Para que a criança saiba quais são os momentos. Porque todos os espaços da escola são formativos, sim. Mas se isso não estiver dentro de um bom planejamento, ela deixa de ser boas situações de aprendizagem, porque ela simplesmente a gente vai sendo engolido pelo tempo e pelo espaço também. Então, precisa desse planejamento. Isso está muito dentro da gestão dessa sala de aula, né? Partindo pelo olhar do professor. E a criança precisa desse momento, dessa rotina, justamente para ela estabelecer uma organização da sua vida, né? Eu preciso, independente de quais sejam essas crianças que eu tenho na minha sala, se são as crianças atípicas ou não, eu preciso ter saber o que é que eu vou fazer. Qual é o meu momento da atividade, em que momento que eu vou escrever, em que momento eu vou sair para o recreio, o momento da alimentação, o momento de retornar, o momento de quais são essas aulas que eu tenho de troca de especialista. A criança precisa entender essa rotina. E essa rotina a gente leva para a vida toda. E essas situações de aprendizagem causam, sim, grandes desafios para a criança. Quando a criança ela chega na escola e ela não tem uma organização, e ela precisa estabelecer isso. Né? Quando a criança ela precisa saber o que ela vai fazer dentro de uma situação de um agrupamento. Vamos imaginar, o professor tem uma atividade e quais são os seus papéis nesse lugar, né? E a hora que eu tenho, quando você traz esse olhar sobre essa organização do espaço da sala de aula, eu estou falando do que eu posso propor para as crianças, isso pode ser trocado, cartazes, listas, o próprio calendário, trazer diferentes tipos de calendário também, né? A gente tem sempre o embate aí da questão da habilidade que trabalha sobre a questão do calendário e é muito importante trabalharmos esta situação de aprendizagem do olhar do tempo, né? Do hoje, do amanhã, o que é que vem depois, mas mudando também o aspecto de que calendário eu tenho. É uma ideia, né? Porque a criança vai entendendo que existem vários formatos de a gente observar o tempo, né? Então, trazer essa perspectiva é fazer com que a criança já desvenda alguns desafios, algumas ideias, e ela é levada para outros. Mas é muito importante quando a gente fala nessa organização de sala, porque ela precisa também não ter o exagero e nem a falta. Não posso nem deixar de ter tantos cartazes, né? O layout da sala, na sua exposição de materiais, eu preciso também ter uma organização, porque senão a gente perde a organização dentro da Eu vou colocar uma sugestão, como eu trabalho transição, eu acredito que é possível no começo do primeiro ano a professora trazer uma rotina visual com palavras nomeadas. Uhum. Então, palavras nomeadas eu digo, os elementos da aula. Então, assim, língua portuguesa. Então, ela coloca português, escrito e letras, matemática e números. Uhum. Arte, a foto da professora de arte. E pode até colocar o nome, professora inglês, professora educação física, professora parque, uma foto de parque. Essa rotina eu vi já em várias escolas de educação infantil que elas expõem na lousa e vão tirando, vão organizando. No começo do primeiro ano, acho que ainda vale a pena você usar essa figura com esse nome. Sim, e vai trocando ao longo do tempo. Vai trocando. Isso que eu ia falar, Isaac, porque é trabalhado na educação infantil a rotina através de cartazes. Né? Então, quando a criança vem para o primeiro ano, tem que fazer essa adaptação também da rotina. Né? E ela pode ser muito bem, pelo menos no início do ano, ser através dos cartazes. Depois, a professora vai fazendo as adaptações necessárias. Né? A partir do momento que a criança compreendeu a rotina, ela pode estar fazendo essa mudança. Né? Que nem o alfabeto também. Nós estivemos conversando essa semana, né, lá no Centro de Formação, em relação ao alfabeto. Trabalho o alfabeto móvel na educação infantil. As letras móveis ali na mesinha, onde a criança forma as palavras. Quando ela vai para o primeiro ano, esse trabalho tem que continuar. Ela vai fazer escrita no caderno, ela vai fazer escrita no caderno. Porém, oportuniza a criança a formar a palavra com o alfabeto móvel, ela forma a palavrinha em cima da mesa e transcreve no caderno. Então, tem que fazer essa adaptação no início do primeiro ano, porque ela está vindo da educação infantil. Então, ela traz aquela pequena bagagem que tem que ser trabalhada, mas tem que haver uma adaptação no começo do ano. E interessante que a gente já veio... Deixa eu colocar um slide aqui de apoio, que vocês já estão falando dele. A gente já veio trazendo para a mesa
todas as ferramentas, desde Sim. quando a criança entra. Exato. Nós dividimos aqui em 4 tópicos, né, nesse kit de ferramentas, em 4 módulos de ação, mas antes de entrar nele, a gente já está falando dele, porque é o tempo todo, né? Às vezes nós temos uma tendência de falar assim, mas eu vou ter que parar tudo para fazer isso. Ou, Não. quando que eu vou dar aula? Então, assim, quando a criança entra na escola e ela precisa formar uma fila, a aula já está acontecendo, porque isso já é Sim. ensinamento, Plenamente. já é respeito, né? A gente já está trabalhando ali virtudes, a gente já está trabalhando o outro, o A próximo. organização. Quando vai para a sala, que a gente vai contar quantas crianças temos, como está o tempo hoje, quem faltou, quem é o ajudante do dia, que letra começa, que letra Você termina. cria repertório. A gente cria rotina, é. cria repertório. Né? E trabalha Usa as regras. ferramentas. Exatamente. E Né? a gente não Trabalha as regras. E a gente não deixa, em nenhum momento, de trabalhar a questão do desenvolvimento da leitura, do desenvolvimento da escrita, do conhecimento matemático, né? Do conhecimento das ciências naturais, ciências humanas, mesmo do pequenininho. Gente, é vivo isso. Ele percorre todos os momentos Deixa dentro eu da dar um sala de aula. exemplo. Eu acompanhei uma turma o ano passado na educação infantil e agora estou acompanhando ela no primeiro ano. E não era uma prática da educação infantil levar as crianças para escreverem o nome na lousa. Muito. Eles gostavam muito de ir na lousa, colocar letras e tal. Agora eu vi uma atividade da professora do primeiro ano que eu achei muito legal. Que ela canta uma música e fala, agora quem está presente? Vai lá na lousa colocar o nome. E algumas crianças que eu não vi escrevendo nome na lousa, em tão pouco tempo elas estão escrevendo no primeiro ano. Uhum. Então, olha que legal essa atividade inicial, o dia cantando uma música, ela faz uma leitura de leite, a professora, e depois ela canta essa música e ela vai mandar e tal. E crianças que eu acompanhei no passado, que viam muita dificuldade de traçar e tal, que já estão colocando nome na lousa. Então, ela trabalha primeiro, esse começo de ano, eu vi que ela trabalhou muito com a questão do pareamento de nomes, com a lista. Você percebe a de escrever, intencionalidade escrever, dessa intencionalidade. professora? Muito A legal. intencionalidade dessa professora. Primeiro, sair desse viés do que é, quantas crianças tem na sala, ou dizer qual é o primeiro nome, ou o nome da criança, na primeira letra, o nome, né, da criança, que é o ajudante do dia, enfim. Oportunizar essa criança, de repente, aquela que é mais quieta, mais contida, a sair desse espaço e ir numa atividade, né? Trazer esse movimento. Isso é muito importante, porque a gente está criando hábitos na criança de comunicação, né, de poder estar à frente fazendo algo que normalmente ela estaria sentada, mas eu enquanto professor, eu tenho esse movimento na sala, né, de fazer com que essas crianças criem autonomia. E essa autonomia, ela é imprescindível para o desenvolvimento de tudo, né, de todo do que diz respeito ao conhecimento, ao desenvolvimento humano. O que vocês colocariam de boas práticas? A Devani falou da exploração do sistema alfabético. Como seria um trabalho, ela falou das letras móveis. O que mais a gente poderia fazer explorando, além do que eu disse, a lista do nome dos alunos? A Cris trabalhou no projeto Alfabetiza Juntos e ela explorou bastante a capa do livro, lembra, Cris? Muito. Isso eu acho que é uma questão muito importante, né, na prática de leitura aqui, que é o item 2 do slide. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Nós não temos o objetivo de trazer algo finito, até porque isso é vasto demais. É infinito. Né? Mas eu acho que você trouxe, e nós já comentamos aqui, o trabalho com nomes, que você trouxe uma situação. Mas o planejamento nos ajuda a pensar até a matemática, o gráfico. Né? Quantidade de meninos, quantidade de meninas, quantidade de crianças que começam com tais letras. A fila na direita, esquerda. Direita ou né? esquerda. Então, o nome, ela é uma palavra estável, né? Que ela traz para a criança uma segurança, um pertencimento. E esse trabalho com as letras do nome próprio, ele é o início. É aquilo que tem significado, né? Quem sou eu? A minha identidade. Então, o trabalho com os nomes nos ajuda muito a entrar em outros repertórios, em outros mundos. Então, primeira dica que a gente deixa aqui dentro da exploração do sistema alfabético é trabalhar o nome dessa criança. Trabalha a sua identidade. E o quanto essas letras... A partir disso, aí a gente vem com o nome do outro, porque o nome do outro agora faz parte de um grupo que me pertence. E aí vem as listas, letras iniciais, letras finais, sílabas iniciais, sílabas finais, as músicas, as canções onde eu posso colocar meu nome, palavras cruzadas... Gráficos, quantas palavras crianças lacunadas. começam com a letrinha A, quantas crianças começam com a letrinha B, então também tem os Etiquetar gráficos. os seus materiais com o seu nome. Sim. Vamos colocar o nosso nome na bolsa, o nosso nome nos lápis, As crianças perdem muito material, né? Vamos começar a nomear o que é meu. E a partir daí, a gente vai criando esse olhar, né, que amplia, né? Não é só mais o eu, né? É o eu, o outro, vem o texto, pequenos textos, né? A leitura. A leitura é muito importante. De novo, a gente fala na modelagem. Eu, enquanto professor, eu sou modelo naquele espaço. Então, ter a leitura e trabalhar o momento leitura.
E selecionar boas leituras. Exatamente. A gente tem tão Sim. bons livros na escola. Quantos estão lá guardadinhos, as 7 chaves? A gente fazer uma pesquisa de boas leituras para a criança, né? Perguntar para essa criança o que ela conhece. E é muito importante para que a gente abra esse repertório, abra esse leque de conhecimento de histórias para a criança. Versões, trabalhar outras versões, Sim. né? Mas a criança é pequena ainda, ela não produz texto. Tá, mas por que não trabalhar em forma de música, num texto no coletivo, o professor sendo escriba, né? Olhando texto fatiado, começa das frases, aí vai caminhando, fichas de jogo da memória, né? Enfim, é As muito rimas grande. aqui, né? Rimas. A musiquinha que ela O cantou. stop, gente. A dedonha, você brincar do Os stop com a trava-línguas, criança. né? Parlendas. Parlendas, tem bastante coisa. E o nome, ele nos ajuda a gerar o conflito de repertório, né? Porque o I do Isaac, agora ele torna-se o I de igreja, Uhum. o I de ilha. Então, esse repertório dos nomes nos ajuda muito a gerar conflitos. Porque o conflito do I do H, aquilo né? era só E de meu, história, agora né? ele também Como pode que O é? próximo ele slide ali, também ó. pode estar em outras palavras, É. como o cavalo, a É. casa, Poder né? das A palavras. casa e o cavalo. E fazer a criança entrar no conflito com a letra que inicia com H, né? Quantas vezes a gente não fala homem e a criança escreve homem sem o H, né? A história, né? Sem ter o H. Então, são esses conflitos que a gente leva para a criança, né? Eu falo sempre de uma criança minha, o nome dele é Pedro. E estávamos fazendo um trabalho com letras móveis com o nome dele. E eu pedi para ele escrever o nome dele, Pedro. Ele pegou as 5 letras e escreveu com as letras móveis. Pedro, o que está escrito? Pedro. Muito legal. Aí tiramos o R. E agora, você pode ler? Mas foi uma gargalhada só, porque ele leu Pedro, né? Uhum. E até então ele não tinha, porque ele sabia já que o P e o E era P, o D e o O era Do, mas ele não tinha o domínio alfabético ainda. Porém, o nome dele deu um repertório para ele desse domínio. Se eu tirar o R daqui, muda meu nome. Muda o E ele sentido. até associou a uma outra palavra, né? Aham. E ele deu muita gargalhada. Como o meu nome é engraçado se eu tirar o R daqui. E a partir daquela letra móvel, ele começou a escrever pedra sozinho, que ele não usava sílabas complexas ainda. Que legal. O preto, que tem o R no meio do P e do E de Pedro. Você vê quantos conflitos, né? A Como partir do o nome, né? nos ajuda e como o trabalho refletir, com o né? alfabeto móvel é um trabalho rico. E esses são os desafios, né? E aí nós, enquanto professores, precisamos ficar muito atentos a essas nuances dentro da sala de aula, né? Porque a gente precisa... E aí a gente retoma a questão da intervenção, da mediação do professor, de estar sempre nesse movimento dentro da sala de aula, né? Porque as Esses crianças, elas são muito observadoras e questionadoras. E né? nos agrupamentos, a gente percebe muito Sim. isso. Aí no trabalho com os nomes, por exemplo, eu tinha 2 aluninhas, uma se chamava Jennifer, tinha o H, e a outra era Jennifer sem H. Depois de um determinado tempo, elas perceberam isso. Nós temos o mesmo nome, porém a escrita é diferente. E na lista de né? chamada, uma virá primeiro do que a outra. E aí entra em Isso. outro desafio aí de pensar, mas por que o seu nome tem o mesmo som, porém a escrita é diferente, e a posição numa lista também será, por conta da questão da ordem alfabética? Ou E no ali tem a início sugestão também, do né? crachá, né? Ó. Também, Vocês é, colocaram no slide. exatamente. A sugestão de crachá. E no início também, quando tem 2 Pedros na sala. No comecinho tudo bem, depois com o tempo fala, ele tem o mesmo nome que eu. Tem que ser Pedro com sobrenome, né? Tem que ser o Pedro com o sobrenome. É. Porque até então, o Pedro pensava que só existia ele de Pedro. Mas peraí, meu coleguinha também se chama Pedro. Né? Então é um trabalho constante ali com o nome. E mostrar o exemplo que a Cris deu agora, do conflito. Vou passar ali. Conflito que ela falou de repertório. Então é isso, né? Quando a criança passa a olhar uma sílaba, uma letra inicial, até a do meio, até a final. Sim. Que agora eles vão olhar depois do Pedro. Né? O segundo nome, o sobrenome. Então, Isso. Pedro, todo mundo, nós dois já temos esse nome. Agora a gente vai ter que analisar o sobrenome. A gente já amplia, né? Que todo mundo tem nome e sobrenome. Dá para trazer leituras, dá para trazer uma série de questões aí. Então, aqui está no primeiro passo, fazer uma O análise. acróstico, né? O acróstico, eles fazem uma análise aí desses nomes, como a Delvani falou, a Cris, a Lisandra. Depois fica os conflitos. Isso eles fazem meio que brincando, né? Ali testando. Uhum. A gente pode trazer, acho que o uso do crachá nesse momento é interessante, para eles terem por perto isso. O uso da letra móvel para eles construir esse nome, brincar com essa questão de escrever Pedro, né? Eu imaginei o que é. E aí eles ficam brincando e depois surgirem outras palavras. E aqui, talvez a gente coloque 2 desenhos. Acho que é uma sugestão aqui. Como que a gente escreve casa e cavalo? Qual é a primeira sílaba? Talvez não precisa ser ainda a palavra inteira, mas esse começo. De casa, de cavalo, de bola, de bolo. Né? E aí você vai trazendo esses antecedentes para uma escrita alfabética e ortográfica. Que são importantes. Até para a criança perceber que dentro da palavra cavalo tem outra palavra. A gente colocou este módulo, essa ferramenta dentro desse módulo,
com esse título de exploração do sistema alfabético, porque, por ser uma palavra estável, ela me ajuda muito a explorar esse sistema alfabético. Quem vem primeiro? É a Jennifer com H ou a sem H? Porque o nome da Alice sempre é dito primeiro. Então, a gente já está explorando aí também o alfabeto. Então, é a exploração desse sistema alfabético, porque existe, né, essa ordem e aonde essa ordem é usada. Porque precisa fazer sentido, né? Os textos precisam ter uma função social. Então, existe uma ordem. Os nomes próprios é o pontapé inicial. Ele é o começo de tudo e ele cria repertório, ele cria conflito, ele cria a exploração do sistema alfabético e, a partir dele, a gente pode caminhar aí para ramificar isso para várias outras fontes. A Elisana deu exemplo aqui, no exemplo aqui do slide do cavalo, a gente pode dizer assim, quem consegue formar uma terceira ou uma quarta palavra? Aqui daria, ó, calo, né, vaca. Então, eles vão... Casamento, que é a mesma palavra e a gente aumenta. E aí Casado. Eles vão... Casaco. 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 E aí eles vão ampliando, Exato. ampliando, e você vai trabalhando isso. Então, reconhecimento, associação, que vocês estão falando aqui. Então, trabalhar essa questão do objeto real através das fichas com desenhos, nomes, diferentes rótulos, colagens. E tem umas questões que as crianças trazem para a escola, que eu acho que a gente valorizar a leitura do logo, para todo mundo entender que todo mundo já sabe ler. A leitura de mundo todo mundo tem. Então, talvez começar também, além do nome, trazer uma leitura de... Hoje a gente tem muito pouco jornal na sala de aula que está digital. Mas o de cartaz de mercado, mercado, de ele farmácia. É um trabalho legal. As embalagens. As embalagens, As os embalagens. rótulos. São Fazer todo um maravilhosas. trabalho, né? Sim. Envolvendo esse material, nesses recursos, na verdade. Eu pensei na categoria semântica para fazer sondagem. Uhum. Eu pensei na questão da matemática associada com as listas, as categorias. Então, no mercado tem. Você pode colocar o que é cereal, categorizar o que é de limpeza, o que é fruta. E você vai fazendo um trabalho gigante ali com as Você está crianças. trabalhando nomeando as Nome. coisas, Vai para né? saúde, vai para alimentação, e você vai trabalhando um projeto interdisciplinar, que a gente estava falando aqui no encontro passado, e explorando tudo isso. E outra, um jornal de mercado tem uma função social, né? Aí, talvez, se a gente conseguir trazer a certidão de nascimento, quem já tem RG, todas essas coisas, eu sei que são um documento pessoal, mas talvez trazer alguma montagem. Hoje tem IA A gente para sempre isso, tem você um monta hábito de fazer, né? algumas atividades Criar a identidade da criança na criar a escola, identidade né? da criança, O RG da fazer criança. de né? brincadeira, né? Dá para Sim. fazer essas coisas. Agora também a gente está com a questão de práticas de leitura. O próximo slide. Nossa, é um outro grande desafio, né? Eu acho que é super importante a gente observar o que nós estamos propondo de leitura para as crianças. A gente falou isso desde o início, né? Desde sempre. Ele caminha, né? Ele está ali na linha tênue entre um e outro, e a gente não pode perder esse fio da meada. E a gente trabalhou no primeiro encontro sobre as hipóteses de escrita. Exato. E eu acho que neste ponto agora vale a gente trazer um pouquinho sobre os níveis de leitura. Que até pouco tempo a gente não usava esses termos, a gente não Falava de tinha influência esse leitora. domínio que hoje o professor alfabetizador precisa ter. Quem são essas crianças? Em quais níveis de leitura elas estão? Eu estou com uma criança pré-leitor? Ele é um Sim. pré-leitor iniciante ainda? Ele é um pré-leitor que só conhece letras? Ele é um pré-leitor que já conhece sílabas? Que pré-leitor é esse? Vocês Ele estão é falando em específico da um fluência leitor leitora do segundo fluente. ano. Exato. da Que dá fluência até o leitora. leitor fluente. Então, são essas práticas de leitura que trabalhamos antes da leitura ser consolidada, propriamente dita, que vai consolidar esse momento, assim como a escrita. Nós trouxemos aqui que as hipóteses da escrita, que a criança escreve antes mesmo desse processo estar consolidado. E a mesma coisa na leitura. Nós não podemos pensar que a criança só lê quando ela está alfabetizada, porque existem outras formas de ler. Ler um rótulo, por exemplo, ela pode uma forma de nem leitura. saber que ali tem o C e o O, C e o A da Coca, mas ele está lendo Coca. Então, a leitura, ela vem antes por uma própria leitura de mundo mesmo, mas é uma ferramenta que o professor precisa conhecer esses níveis de leitura para que essas práticas de leitura também sejam intencionais. Agora há pouco nós falamos sobre as estratégias de leitura. E demos uma pincelada aqui, a importância de quando você traz um livro e você mostra a capa do livro. E você trabalha com a criança. Que história será essa? Olha esse título. Você vai trabalhando vários. A Begada que vem falar, as divas, né? A gente vai fazendo o quê? A inferência, né? A gente vai trazendo toda essa percepção do que eu estou lendo. Qual a finalidade dessa leitura, né? E trabalhar esse autor deste livro. A gente nome. consegue antecipar, né? Faz a inferência, faz a antecipação. Que coisa gostosa quando a gente trabalha esse autor e a gente traz um título e fala assim, com este título, o que será que este autor está querendo trabalhar? Esses dias nós usamos um livro como leitura de leite numa das reuniões, e um livro muito bacana, né? Assim, olhando, nossa, super simples, imagina, esse livro, sim, esse livro. Mas na hora que você consegue perceber que aquela história
quando você vai trazendo essas antecipações, você vai vendo, nossa, por que está levando tantos objetos? Todo mundo mandando levar objeto, mas ninguém perguntou para onde aquele bichinho, né, o passarinho estava indo, né? Para onde aquele passarinho que acabou de sair do ninho estava indo para onde? Né? E para surpresa, todo mundo deu roupa, boné, rádio, lanterna, e o passarinho Só ia estava para indo algo pro banheiro. banheiro, né? Agora pensa no universo infantil, essa história. Pensa A a imaginação. Pensa como esse professor. Criatividade. Aí cabe muito importante o professor trabalhar a entonação, trabalhar como modelagem. como que é feita essa leitura. Porque eu pegar e simplesmente fazer uma leitura sem ter aquela emoção, assim, é um E o cativo, livro, né? aqui o item 2, o livro é o meio para trabalhar a interpretação. Exato. E ele também ajuda as crianças a questionarem a escrita a partir do momento que você questiona o que elas estão lendo, Sim. o que você está lendo para elas. É. Então elas passam a ter direito, elas passam a entender que elas podem questionar as formas de escrever. Acho que tem ligação com o nosso primeiro podcast. Uhum. Então acho que esse é o papel do mediador, que a gente fez no segundo podcast, Sim. da Que nem a intervenção. Elisandra ainda comentou, né, que a leitura ela não pode ser feita só. Eu tenho que fazer a leitura, que faz parte da rotina. Não, tem que ser uma leitura intencional, tem que estar dentro do Ou eu planejamento. só vou fazer uma leitura quando eu estiver próximo de uma sondagem e vou trabalhar aquele gênero Exatamente. textual. Né? Não, isso tem que ser trabalhado no decorrer do ano Planejamento, todo. né? E ter planejamento. E vocês concordam que o contato com o livro, ele dá para a criança a ideia de que a palavra, ela com outros elementos, ela se torna frase, oração? Então eles olham assim também e começam a se questionar, peraí. Então, eu acredito, quem trabalha bastante leitura de livro, as crianças colocam mais letras nas sondagens. Porque elas começam a dizer, peraí, o que foi dito na história, o que a professora leu, tinha um monte de coisas lá escritas. Então, acho que faz parte do contato visual com o vai livro, a qualificando leitura, vai qualificando. essa escrita da criança, né? Repercute lá, Ela né? não fica apenas o copo é branco. E é uma Né, o copo é construção, amarelo. e é uma construção porque o contrário também é verdadeiro. Ela também percebe que um livro sem palavras também se lê. Se lê, claro. Então, é uma construção que vai até além daquilo que a gente Elas criam, consegue né? dizer. O estético literário, né? O tanto que essa criança aprende. Por isso a importância desse professor como referência, como modelo. Porque, poxa, não pensei em que livros vou usar esta semana na minha abertura de aula. Vou na biblioteca correndo, espero em 5 minutinhos, e eu tiro lá da estante 5 livros, já um para cada dia, levo para a sala. Eu não li, eu não sei sobre o que é a história, não existe um preparo para dar um gosto, um valor para essa leitura. Eu posso E usar às como vezes é uma sequência leitura pobre. didática, né? Eu posso usar como um aporte para uma sequência didática, né? Dentro Quando da eu minha faço um rotina, planejamento, né? Exato. Então, e algo que a gente tem percebido nessa fluência nossa aí com os professores, com formação, é que nós, professores, nos preocupamos muito com a escrita. Planejamos nossa aula de escrita. E a cadência Em de que leitura? momento que a criança vai escrever. Mas nós ainda não adquirimos esse hábito de planejar momentos de leitura. É. Nós ainda temos muito interiorizado que a leitura acontece nesse momento que começou a aula. É como se eu Leitura tivesse- diária. E depois o meu planejamento todinho, retomo ele está uma- voltado para a escrita. Eu não retomo no ajuste de leitura, por exemplo, da criança. Eu vou fazer uma leitura, aquela cadência da leitura, né? E acha que também é muito histórico, né? Porque todo mundo acha, né, que se o professor não deu uma aula e ele não entregou um monte de folhinha, não usou um monte de caderno, de livro, ele não deu aula, né? Quando não. Então tem toda a questão da intencionalidade. A hora que eu vou trabalhar uma leitura, um ajuste de leitura com essa criança e observar esse ajuste do dedinho, né? Tão bonitinho, né? O dedinho da criança no A leitura percorrendo, apontada. a que tá aí leitura na- apontada, exatamente. slide. Sim. Isso é tão bacana, porque a gente vai percebendo, e a criança, mais que nunca, vai percebendo o tempo, né? A fala e essa cadência com um pedacinho, que é aí formando a frase, né? Isso repercute texto. lá na produção de texto depois. Opa, muito. Porque quem conta e reconta oralmente, Sim. depois escreve muito bem Exato. Sim. e avança na Tem a produção escrita. oralidade, Tem a né? oralidade. Perfeito. E a história ela precisa ser explorada, né? Não só contada, mas ela tem que ser Uhum. explorada. E pedir também para a criança fazer a leitura. É. Por mais que a criança ainda não esteja alfabetizada, mas ali tem as imagens. Ela vai criar a história, vai lembrar do que a professora contou e ela vai recontar a história, mesmo que ela ainda não esteja alfabetizada. Tem mais um pouquinho de dicas aqui, ó, no próximo slide. A gente trouxe de uma maneira assim, Geral, até, né? muito modesta, porque a gente tem no Alfabetiza Juntos do ano passado um módulo todinho sobre isso. E a Délia Lerner com a Kátia Bracklin, né, no encontro do Alfabetiza do semestre passado, nós conseguimos lá no Centro de Formação juntar um material que a gente tem, se eu não estou enganada, 37 sugestões de prática só de leitura. Só de leitura. Mas ela se baseia muito dentro desse primeiro quadro que a gente colocou aí de dinâmicas de leitura. Uma delas, que dissemos há pouco, que é sobre a leitura apontada. Quando a gente aponta faz a criança fazer essa leitura com o dedinho, nós somos os modeladores. Então, nós estamos dizendo aqui, pausa, né? Vamos para a próxima linha. Então, a gente vai dando aí essa modelagem. Essa leitura eco, também ela é muito importante, porque o professor lê, a criança repete. Ou o amigo que já está fazendo a leitura lê,
e o O outro outro repete repete. apontando com o dedinho. A gente tem dificuldade de escutar o outro. E a criança mais ainda, ela tem dificuldade de escutar a si mesma e escutar o outro. E esses tipos de ação, assim, de exercício é muito importante, né? São atividades muito importantes para a criança entender, até mesmo a questão da própria segmentação, né? Quando a palavra termina, o espaço, quando começa a outra. E aí, essa aprendizagem vai para a vida, né? Quando a gente entra dentro aí na questão de produção. A leitura interativa, que faz a criança ler ou para o outro que ainda não lê, ou para si mesmo, faz a leitura para que o outro faça a pergunta. Deixa eu ver se você leu mesmo, né? Deixa eu fazer a pergunta. Né? Você retoma a leitura, né? Então, é uma leitura interativa bem diferente de quando nós falamos para a criança. Leia o texto e responda as perguntas. Então, vai num outro caminho que se torna Faz gostoso. sentido, né? A Gostei dessa leitura dica. também de trechos, né? Eu já vivenciei isso em sala de aula, porque é muito mais fácil você pedir para uma criança que tem a leitura fluente fazer a leitura. Isso é bem mais fácil, né? Mas é aquela criança que ainda não lê fluente, mas ela já lê. Então, o que o professor deve fazer? Dividir o texto. Você lê um parágrafo, aí você para nesse primeiro parágrafo, o colega continua, para dar oportunidade para que todos façam a leitura. E a gente vê a alegria daquela criança de fazer a leitura, mesmo que ela tenha uma leitura... né, Mesmo as mais tímidas, mesmo né? as mais tímidas. Então, é algo também que tem que ter prática em sala de aula. Essa divisão por trechos para que todos tenham oportunidade de fazer a leitura. E a gente volta no episódio anterior, quando a gente falou de agrupamento Sim. produtivo. Isso. Como eu vou fazer essa tarefa que você traz com uma sala de 30, 35 crianças? Então, no agrupamento produtivo, o meu planejamento me permite fazer isso. Sim. Quando eu junto 2 ou mais crianças e elas mesmo vão se organizando nessa tarefa que foi destinada. Agora, enquanto professor sozinho na condução de 30, 35 para uma tarefa, aí realmente fica bem difícil. E vocês É. falaram aqui do caça-tesouro textual, que é de encontrar informações ou palavras dentro do texto. Uhum. Isso aqui é uma habilidade que ela é gradativa até o quinto ano chegar na implícita. Exato. Então começa aqui. Quem já sabe onde está aqui nesse texto a palavra que tem o mesmo, a palavra que remete ao título do livro, que é a imagem do livro. Então acho que essas questões, elas são espirais, né? Começa devagar e as crianças vão... E a Devani falou uma coisa que eu achei muito importante. O quanto de leitura que reflete na escrita. Quem mais lê, melhor escreve. Então, se você tem mais contato, mais repertório, são 37 sugestões de leitura. Se você vai explorando essas sugestões de leitura, também na fase alfabética é mais fácil de ela ir caminhando por ortográfica. Ela tem Sim. muito mais contato com a norma culta. Repertório. Então, ela tomando contato com a norma culta, senão fica só da transmissão, fica só do professor ficar É. apontando. Aqui você tem que escrever com R. Você não, É. Aqui é não com- coloca desafio, né? não Quando coloca você só desafio. fica fazendo essas correções aleatórias, você não coloca a criança a pensar que aí é a questão do ajuste de leitura, né? Do erro construtivo, né? E isso é importante. E o que a Cris, a gente precisa reforçar muito bem isso, né? Eu preciso olhar para minhas crianças e observar quais são os pares, os trios que eu consigo fazer para que essa aprendizagem seja realmente validada, efetiva e que eu consiga verificar esse desenvolvimento das crianças, né? E eu, enquanto professor, o registro dessa evolução é importante. Às vezes é um passo de cada vez. É importante eu ter esse registro, porque aí eu vou mapeando, entendendo os processos de aprendizagem dessas crianças, né? E Isso a é leitura importante. precisa ser prazerosa. Muito, Então, né? nos agrupamentos, a gente consegue fazer isso ser mais gostoso. É. Quando eu planejo a leitura que eu vou fazer, eu consigo fazer com que isso seja mais gostoso. E de- Quando eu tenho um planejamento de prática de leitura, eu consigo fazer que isso seja mais gostoso. Essa próxima atividade que a gente sugere é jogos de adivinhação. A criança se coloca como um detetive, aquele cara a Que legal. cara, né? Que É. delícia aquele jogo. Que criança que não gosta? E quando a gente pega a ficha, a gente vai falando como pode ser a pessoa. Isso tudo está dentro de uma prática de leitura. Ele vai na brincadeira, no jogo, na interação. Acho que você trouxe da gamificação num dos Uhum. episódios anteriores, que a gente já usa há tanto tempo e que hoje está tão, né, dentro das metodologias ativas, aí tão em alta. Mas, apesar de todo o conhecimento, parece que às vezes a gente descarta tudo isso e volta não mais para a cartilha, mais para o livro didático, dentro de um formato em que aquilo é aula. O que sai daquilo não é aula. Eu É. estou ensinando na medida que eu uso um livro didático. Se eu não uso este livro didático, eu não estou dando aula. E a gente deixa de pensar na questão da cultura maker, né? Que eu não preciso pensar, não é tecnologia, né? Tecnologia, aparelho, né? Celular, né? Notebook, computador, mas sim aquilo que eu construo, como por exemplo um jogo com a criança a partir de materiais não Isso é estruturáveis. gamificação. Exatamente. E quem vai dar para a criança, além do digital e virtual? Acho que é a sala de aula. Eu não sei, acho que vocês lembram, desde o magistério e vindo para a sala de aula, eu lembro daquelas caixas. Uma veio da Universidade do Ceará, que tinha bastante jogo de palavras. Do caixa do Penaique. Penaique. Caixa do Pinaic e a Caixa fono, amarela a fono na também. escola, É. que a gente tinha muita questão da consciência fonológica. Ela está aqui dentro das nossas É, sugestões. aqui É isso no mesmo. laboratório sonoro já começa a entrar É o algumas... próximo É o slide próximo? que vem Vamos da pra ele. consciência fonológica e Isso. lúdica. É isso mesmo. É isso. Como aquele material veio num momento rico, oportuno e continua sendo necessário hoje.
Às vezes fica guardadinho dentro da escola, né? As pessoas vão lá, nossa, descobri aqui, É né? o anterior. Muito interessante. Não, acho que essa, Esses né? são os jogos de É, associação. é que tá depois. Ela tinha que ter vindo Tem antes. vindo, Mas tudo divertido. bem. Vamos seguir e você faz lá nos ajustes. Então aqui tem uma sugestão de jogos. O quanto também que o jogo, vocês falaram aqui, que é importante na sala de aula. Sai um pouco do... E a gente está falando de crianças que elas simbolizam, e nós estamos falando de crianças que elas precisam brincar. Uma das atividades principais da velocidade, né? infância é brincar. Então eu acho uma tragédia uma escola de 1º ao 5º ano que não tem um dia de brincar. E esse brincar, você pode ter uma intenção de colocar um jogo produtivo. Que aquilo ali tem repertórios do que você está procurando. Então, que vocês colocaram o jogo de associação de imagem e som, quebra-cabeça e dominó. Depois, jogo de forca, né? Pescaria das letras, batalha das palavras. Estão das caixas do Pinaique, né? Vocês colocaram aqui. O tradicional Bingos. reinventando, que é o stop. Bingo. Jogo da forca, cruzadinha. Cruzadinha. Então, acho que são várias questões aqui. A gente pode depois colocar uma imagem aí da caixa do Pinaique, da caixa da Fono na escola, para vocês verem. Vale a pena explorar bastante esse material, porque Hoje já ele não é são todas palpável. as escolas que têm, né? funciona, Porque é um é. material mais antigo. Mais Mas, antigo, é. mas algumas escolas ainda têm deste material e com fortalecimento a gente usa muito. Sim, se me A engano, tem o site onde dá para A fazer. gente tem o baixar material também, digital dele. Tem, é. E no programa Fortalecimento Contínuo da Aprendizagem, a gente usa bastante, porque ele está dentro desta classificação aí, né, da consciência fonológica e lúdica. Ela, através do brincar, através do lúdico, é trazer essa consciência fonológica para que a construção aconteça, para que esse caminho seja percorrido. Nós vimos anteriormente da criança que coloca desenho, da criança que usa traçados, a criança que começa a usar letra, que mistura com números, da que já não aceita mais números e letras, é só letras. Vai ajustando a quantidade Até de que letras. a gente precisa dessa consolidação. Isso aqui é uma sistematização, a gente precisa disso. Uhum. Porque eu acho que isso se perdeu um pouco. O método sintético acontecendo junto com o analítico. Uhum. Porque a gente precisa que as duas partes aconteçam. A escola tem a função de ensinar. A escola tem a função de ensinar. Direitos de Nós aprendizagem. precisamos Exatamente. dizer para essa criança que essa letra é o B. Uhum. E o B é diferente do P. E ele é diferente não somente no contorno da letra, Sonoramente. também. Porque o B tem duas barriguinhas, o P só tem uma. Também é no desenho, mas não é só por isso. É o modo que eu falo, é o modo que a língua encosta no céu da boca, é a forma que eu arrasto essa palavra. E quando eu junto com outra sílaba. Então, se eu mudar com outra letra, vogal, se eu mudar, vai dar outro sentido. Sim. Da vassoura para vassoura, não é o mesmo sentido. Que entra Então, aí a consciência fonológica. então, Sim. esse trabalho Né? com a consciência fonológica, mas não é do ba, be, bi, bo, bu. É quando a gente pega um De bingo compreender. de sílabas. Uhum. É quando a gente Aleatório, faz tem o que ser jogo de aleatório. forca. Tem que ser aleatório para não ficar decorado. Não é? Tem Quando a que gente usar. faz o stop, quando a gente faz o jogo da memória. Sim. Então, tudo isso, eu estou trabalhando babebi bobu, sim. E tem eu um estou dizendo elemento- para a criança que esse é o Por ba exemplo, com A. Por exemplo, Mas olha que forma gostosa. e a criança precisa se escutar. E ali aparece, né, o vídeo, o sussurrofone e tem o microfone, a caixa Sim. sonora. O sussurrofone é feito de canos de PVC. O que acontece nesse cano de PVC? A gente cria como se fosse um telefone mesmo. E Vamos pôr o slide ali para vocês verem. Quer ver? e a criança, ela fala e ela se escuta. Porque a gente tem dificuldade de escutar a si mesmo. Isso. E aí a criança, ela fala e ela se escuta. E aí ela consegue Você entender falou ba? a pronúncia das palavras. Não, eu falei vá. É, Não, mas fala o ba de novo. não é? E é tem baixo custo, né? Tem escolas que o pessoal faz 20, 30 e fica rodando na escola, no uso, né? E o microfone, é muito bacana fazer um exercício da criança, por exemplo, no celular, né? O celular, o tablet, a criança gravar uma história, ela entender, se ouvir, né? Isso é uma projeção muito bacana para a gente poder fazer os ajustes de leitura, perceber a entonação, trazer esse repertório de como ela se comporta neste momento de leitura, né? Isso é um grande aprendizado, né? E aí ela vai criando o quê? Justamente vai consolidando a aprendizagem, né? Eu lembro de uma professora que ela foi estagiária na escola, e aí ela passou no concurso e entrou e falou, peguei 1º ano. Aí eu falei, tá bom. Será que nossas professoras ensinaram boas práticas? Primeira coisa que ela me pediu, ela falou, eu queria uma caixa de som e um microfone. Eu disse, por quê? Ela falou, foi a aula que mais fez sentido quando eu estava aqui estagiando. Eu falei, sério? Ela falou, colocar os alunos para eles falarem e os outros ouvirem. Uhum. E eu queria que você fosse um dia ouvir num momento que eles estiverem bem seguros. E aí ela falou que eram 2 momentos, um no meio do ano e um no final. Gente, Como foi assim, maravilhoso. eu É tenho muito na minha importante, memória né? esse dia.
o quanto que elas tinham um certo medo na primeira vez, mas na segunda elas tinham um orgulho de mostrar. Agora a gente já tá melhor do que a outra vez que você veio. A gente recebe Aí- vídeos de professores com essas atividades. Elas têm um orgulho de mostrar para nós: olha que bacana que eu estou fazendo na minha sala de aula, a minha criança é isso, olha como que ela está se portando, ela era mais tímida, agora ela está fazendo assim. Nossa, a produção da criança é outra. E esse caminho é mais gostoso, né? Muito Porque ele bom. vai pelo lúdico, ele vai É. pela brincadeira, ele vai pelo Ah, eu prazer preciso de fazer isso todos os aprender. dias. A rotina que sacola diz. da minha mãe. É. Quando a Sim. gente trabalha as palavras que começam sempre. Então, na sacola da minha mãe, que começa com A. Então, cada um vai dizer o que começa. Fui A roda da viajar, levei conversa tal aí, coisa. né? A literação, rato roeu a roupa do rei de Roma. Sim. Como é importante essas brincadeiras que levam a criança para esse caminho da alfabetização. Eu fui em uma escola onde a professora estava trabalhando leitura e realmente ela usou essa didática aí do microfone E eu também estive e numa a escola que criança, usava as crianças microfone. fazendo a leitura. Elas iam na frente, pegavam o microfone e faziam a leitura. Sussurrofone, microfone. Então a gravando gente vê o voz. quanto Parece que empodera a criança, sim, né? Empodera. Ela se empodera. sente- É algo diferente, né? É algo diferente. atrativo para ela, sai daquela rotina. É o protagonismo da criança, né? Eu E tô lá tem criando também agora autonomia. a questão do papel do professor aqui, no próximo slide. Não, agora é práticas de Práticas de leitura. escrita Práticas e de- produção textual. E aí a gente está aqui. Ô, Isaac, só um minutinho para você cortar e depois editar, porque acho que eu falei junto com você. Fala de novo. É que você falou da professora, mas aqui é o último dos 4 que a gente está trabalhando. Vai acabar. Até porque o tempo, né? Voltando. Esse é agora práticas de escrita e produção textual. Vamos falar sobre o papel do professor aí como escriba e o ditado ilustrado. Tem aí, nós então estamos na 4ª sugestão aqui de práticas. Que é a coisa mais importante, observar o professor como escriba, né? A criança, ela é sempre colocada a escrever. E o professor a transcrever aquilo que o seu grupo traz, né? Ele fazendo essa escrita, ele falou, crianças, e história? Como é que a gente pode criar? Né? Era uma criança que estava num parque, e daí? Que parque que era? Era um parque de diversão? Não era? Era um parque da escola? O que a gente pode escrever? E esta construção é muito importante. O professor, ele entra ali como escriba e ele vai trazendo o quê? Esse repertório, vai criando na criança tudo que aquilo que ele já vem trabalhando, ele vai trazendo para essa história. Ele vai criando nuances do que pode ser esse texto, que tipo de texto que ele vai trazer, para quem ele está falando. E as crianças, elas se envolvem nisso, elas são protagonistas. Essa falar, é uma Cris. prática que é muito real na nossa rede. Sim. Parabéns, professor. Muito mesmo. Essa é uma prática assim muito evidente, a gente conhece encontra sempre. muitos E a gente sabe que maravilhosos. dá trabalho. Fazer um texto coletivo dá muito trabalho. Ô, Cris, não fica resolvido. eu já tenho visto na educação infantil. Exato. O Jardim 2, que eu acompanhei no passado, a professora era escriba da turma. E eu lembro que ela fez um projeto sobre feijoada. Ela, primeiro, fez a lista das coisas que ela tinha que trazer depois, as figuras, para eles explorarem. Então eles falaram que ia feijão, e ela, quer mais? Qual a parte que usou? Aí, A A figura, pra figura, ampliar. depois ela trouxe. Mas o repertório de escrita na lousa e de mostrar os elementos da feijoada foi ela que escolheu dos alunos. As canções que eles fazem nessa EMEI, desculpa, que eles estavam no passado, eles fazem uma apresentação, acho que uma vez por semana ou quinzenal, é a coordenadora pedagógica e uma sala de aula que fazem essas apresentações. Então, assim, o Jardim 2 organiza uma música, encena, se veste e apresenta, e na outra semana outra. E uma dessas semanas é a coordenadora pedagógica. Achei muito legal essa Sim. prática. E depois eles fazem o registro disso. Então, o professor escreve a música, escreve uma categoria de insetos, por exemplo, que era borboletas, né? Então, o que mais que a gente tem de insetos? O que mais voam? O que mais tem asas? Daí ela foi para outra categoria. O que tem pena? Depois foi o que ampliando o mama? conhecimento, né? Então, assim, muito interessante essa prática, que eles não são escribas, eles não são escritores ainda, eles não têm um domínio de escrita, mas eles têm um repertório, um contato. E o comecinho do primeiro ano ainda vem. Né? Vem essa tarefa de a gente ser escriba muito para a criança no começo. Né? De E a gente trazer está caminhando muito- aí pela questão do uso social da escrita, né? Uso social da escrita. E dentro das suas sugestões aí que você trouxe agora, usar esses elementos desenhados para que a escrita aconteça ao lado, na lousa Uhum. mesmo. Né? A gente pode usar imagens prontas de internet ou desenhar lá na Antigamente hora era- e Eram vamos, os fazer, carimbos, né? e vamos fazer uma lista dessas palavras. Aí a gente caminha. É que nem trabalhar para o rimas ditado também, né? ilustrado. Trabalhar rimas só com imagens. Né? A professora coloca lá na lousa a Batalha imagem do de rimas. caminhão. Uhum. Aí ela distribuiu várias fichas na sala de aula. Né? E lá no caminhão, aí ela pergunta que imagem, que palavra rima com caminhão. Aí a criança que está com a ficha do peão, ela levanta a mãozinha. Eu, né? Que é o peão. A outra, pão. Né? Então, através de fichas, com imagens, trabalha também rimas. Essa tem na né? caixa do Pinaic. É o ditado Maravilhosa. ilustrado também, Maravilhosa. né? Que você trabalha assim com a criança. Sim. E aí também alguém pode estar com a figura, outro com a palavra, também dá legal. Quem acha que está com a palavra peão? Porque a Cris, ela está com o peão. E quem está com a palavra peão? A gente trabalha outra questão
do começo da palavra O também. peão começa com qual sílaba? Com qual sílaba. Né? Dá um Você ditado sabe ilustrado que- legal. Você sabe que esses dias atrás, até compartilhei com o pessoal, eu vi numa rede social, e era uma atividade que a professora propôs, né, para as crianças, era um diário, onde a criança tinha que ler para uma outra pessoa. E era uma criança de primeiro ano, ela tinha que ler para uma outra pessoa. E cada vez que ela lia para essa pessoa tinha que autografar Que legal. para a criança. Então, virou aquela coisa, né? Eu quero ler quanto mais, porque eu quero ter mais gente lá assinando meu caderno, né? E aí, olha quanta situação de aprendizagem a gente tem, onde a gente traz a situação da escrita, né? Quantas Vocês trouxeram aqui no práticas. próximo slide, Práticas. tem essa sugestão aí, né, Elisandro? Ó, Sim, que é a questão de ler para o outro, olha o pode bilhete. fazer uso social da escrita. é. A gente não manda mais carta, né? Mas a gente Manda- a pode gente fazer... recebe Mas pode bilhetinhos, trabalhar né? a fazer- carta, né? Cartas. Trazer isso para a sala de aula novamente, né? Não deixar se perder no tempo. Sim, sabe Eu tive uma aquele- professora que fez cartas às crianças para Guiné-Bissau, para crianças de Guiné-Bissau que ela foi para lá. E levou, e as crianças de lá trouxeram. É fantástico. A gente pode fazer de uma sala para outra, trabalhar com pro cartas. quinto ano, do Olha quinto o- ano pro primeiro. Olha o orfanato na escola, né? Quem vai trabalhar com cartas. Sim. Quantas ações a gente tem, aliás, com todos os gêneros literários. Você né? falou aqui, ó, o item 2, o diário ilustrado, né? E a pessoa pode colocar algumas questões do dia É. e pedir para alguém autografar. Depois vocês falaram da escrita, bilhetes secretos, também dar Lista de esses lugares, supermercado, listas, escrever mensagens, né? Dentro a gente vai vendo os diferentes tipos de texto. De E gêneros. como cada texto desse tem a sua característica própria. Para eu escrever uma receita, Tem a finalidade. ela tem né? uma característica. É. Para eu escrever um bilhete, é outro. E isso Esse são próximo práticas de escrita. Isso são práticas de escrita, de produção textual. A gente apresenta aí para vocês, né, esse mapa mental que a gente não tem tanto hábito Não é de usual, trabalhar né? Mas é tão ainda. importante. Mas como isso é importante, porque eu organizo as minhas ideias. O rascunho. Ensinar a fazer um rascunho, gente, como isso é importante. Eu não sei onde é que colocaram os cantinhos na escola e os rascunhos, né? Isso As mesmo. apresentações e os seminários na escola, porque criança pode sim, com certeza, fazer Sim. seminário, né? É aula invertida. Exato. E acho que a gente usa hoje na nossa vida profissional. Fazer, fazendo, feito. É o começo, meio e fim que a gente Uhum. fazia na escola. Então hoje eu tenho lá 3 lugarzinhos que eu coloco. Isso aqui é para fazer. Isso aqui eu já tô fazendo. Isso aqui eu concluí. Eu faço muito com semana de provas e outras coisas assim. Algumas questões precisam cumprir naquela semana. E isso aqui, ó, tá no começo do processo escolar. De ensinar a criança, que é começo, meio e fim. Se organiza outras áreas da vida. Uhum. E isso a gente faz. Quem tá no começo da fila? Quem tá no meio? Quem já bebeu água? Então você já foi. Então essas questões todas aí. Isso quem tá no começo do texto, lá em cima no título. Agora vamos descer para quem tá na terceira linha. Agora o segundo parágrafo. Parágrafo, é. Agora vamos para o final. E a gente trabalha depois com a questão das fábulas, né? Quais são as morais? O que Uhum. ficou? A gente coloca assim, o que ficou no final para você. Então essa é uma questão muito importante né, na Exato. produção escrita. Sim. Porque mostra uma sequência. Sequência. Quando a gente vai para essa sugestão que tem aí na produção de texto de histórias em turnos, até com os adultos, porque a gente já fez isso várias vezes. Quando começa-se uma história, o outro continua. Isso é uma delícia. Mas a gente vê bem claro que não existe um começo, meio e fim. Porque as pessoas não vão dando sequência para a Não. história, entram personagens, mas isso também é aprendizado, porque Vamos fazer um fechamento? até a próxima. Até. E Até o nosso próximo encontro. Estaremos esperando por vocês. Muito obrigado. Até a próxima.